Olá, pessoal! Vamos falar sobre redação. A partir de hoje, aprenderemos a reconhecer os tipos de redação, as chamadas modalidades redacionais. Nós vamos identificar quais são os tipos de texto que o vestibular costuma apresentar a você. E vamos também aprender quais são os elementos essenciais que você deve saber para redigir o seu texto. Todos sabem que a redação possui agora caráter eliminatório. O que significa isso? Significa que você precisa atingir uma nota mínima para que seja classificado em seu exame vestibular. Espero poder ajudá-lo a passar por essa fase tão delicada da sua vida. Mas por hoje nós vamos ver tipos de texto, como reconhecer tipos básicos de texto. Eu vou falar de 3. Há outros sobre o qual falaremos nas próximas aulas. Hoje falaremos sobre descrição, narração e dissertação. Teoricamente, nós vamos ver como reconhecer esses textos, quais são as características, quais são os elementos que você deve observar para identificá-los. Em outras aulas, vamos falar sobre como fazer esses textos e você vai, junto comigo, acompanhar esse processo de identificação e mais tarde de confecção do seu próprio texto. Muito bem, desde pequeno você escreve textos, desde pequeno você descreve situações, você narra fatos, você defende suas ideias. Então, na verdade, o que nós vamos fazer é dar nomes àqueles textos que você já produz oralmente ou que você faz através da escrita. Tudo bem? Começaremos pela descrição. Então, o que é a descrição? Vamos ver na tela uma definição e você, junto comigo, em um texto que eu vou ler, vai tentar identificar os elementos que, na teoria, na definição, serão apontados. Vamos lá? A descrição é um tipo de texto em que se procura caracterizar, vejam, com palavras, estamos aí visando a escrita, a imagem de alguma pessoa, objeto, cenário, situação, sentimento, enfim, aquilo que desejamos que outra pessoa conheça. Vamos acompanhar agora a leitura de um texto e tente perceber nesta leitura se você imagina, através das palavras, a situação colocada nesse texto. Algures na Índia. Uma fila de peças de artilharia em posição. Atado à boca de cada uma delas há um homem. No primeiro plano da fotografia, um oficial britânico ergue a espada e vai dar ordem de fogo. Não dispomos de imagens do efeito dos disparos, mas até a mais obtusa das imaginações poderá ver cabeças e troncos dispersos pelo campo de tiro, restos sanguinolentos, vísceras, membros amputados. Os homens eram rebeldes. Algures em Angola. 2 soldados portugueses levantam pelos braços um negro que talvez não esteja morto. Outro soldado empunha um machete e prepara-se para lhe separar a cabeça do corpo. Esta é a primeira fotografia. Na segunda, desta vez, há uma segunda fotografia. A cabeça já foi cortada. Está espetada num pau e os soldados riem. O negro era um guerrilheiro. Você deve ter percebido que há uma série de características que foram enumeradas. O texto começa indicando um lugar. Então se diz algures na Índia. Não é? Algures quer dizer em algum lugar da Índia, para dizer assim, veja, essa imagem que vou descrever a você poderia estar acontecendo em qualquer canto da Índia ou em qualquer canto do mundo. Há uma série de substantivos e adjetivos postos lado a lado para que o leitor, com a sua imaginação, chegasse àquela imagem que não estava sendo mostrada através de uma fotografia, mas das palavras escolhidas com precisão. A descrição, ao contrário do que muitos dizem, não é um texto fácil para se fazer. Tentar mostrar ao outro o que você enxerga, como você vê alguém, como você viu uma situação,
passa por filtros pessoais. O que são esses filtros pessoais? É como cada um tem a palavra, o significado da palavra em sua mente, não é? Dizer que uma pessoa é legal, que ela é simpática, que ela é chata, é muito relativo. Quais são os elementos que fazem com que se possa chegar a essa característica? Então, não é um texto fácil para se fazer, mas eu acho que você já consegue reconhecer. Sempre que houver o objetivo de provocar no ouvinte, no leitor, a visualização de um objeto, quando eu falo em objeto, pense em pessoa, coisa ou sentimento, você estará descrevendo. Tudo bem? Outro tipo de texto é o texto narrativo. Você também sempre conta fatos a alguém. Você conta o que aconteceu numa festa, o que aconteceu na própria escola, o que aconteceu na política, um fato, enfim, interessante, que lhe chamou a atenção e que você percebeu vale a pena ser contado a alguém. Então, narrar é contar fatos. E você vai selecionar esses fatos, selecionar como contá-los, de acordo também com o seu ponto de vista, é lógico, não é? Então, o que é que você achou mais interessante? Você vai selecionar. Só que observe que quando você conta este fato e você faz essa seleção dos elementos mais importantes, você tem um objetivo, que é fazer com que o leitor esteja sempre atento ao desfecho da sua história. Uma piada é uma narrativa. Não tem nada mais terrível do que contar uma piada, chegar ao desfecho e não alcançarmos o nosso objetivo, que era fazer com que o outro simplesmente risse, né? Ficasse feliz ou enfim, né? Às vezes a piada não causa o efeito que nós pretendíamos porque algum elemento no meio da narrativa ficou perdido. Então, eu falei da piada porque você conhece muito bem a piada, qual é o esquema de uma piada, o começo, meio e fim e o resultado que se espera quando se conta ou quando se ouve a piada. Mas há vários textos narrativos e nós veremos vários exemplos. O exemplo que eu vou utilizar com vocês agora para mostrar alguns dos elementos da narração é uma música. Sim, a música também pode ser narrativa. Eu falei piada. Eu falei de um fato qualquer que você conte no dia a dia. Podemos pensar numa novela de TV, que é a narrativa, e vamos ver como essa narrativa aparece numa música que certamente você conhece. Veja. A definição de narração: tipo de texto em que se contam fatos, em que há personagens, ação, um tempo e um espaço. Esses elementos nós vamos desdobrar em outras aulas. Por ora, tente identificar, ao menos nessa letra de música que nós vamos ler, as personagens, né? A ação que está a elas atribuída. E vejam se vocês conseguem identificar algum elemento de tempo ou espaço, onde ocorre, quando ocorre. Vamos ver se é possível fazê-lo. Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar. Ficou deitado e viu que horas eram. Enquanto Mônica tomava um conhaque no outro canto da cidade, como eles disseram. Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer e conversaram muito mesmo para tentar se conhecer. Foi um carinha do cursinho do Eduardo que disse: "Tem uma festa legal e a gente quer se divertir." Você conhece a continuação dessa letra? Conta-se lá a historinha do encontro de Eduardo e Mônica. Falam-se características desses dois personagens, do Eduardo e da Mônica. Contam-se fatos envolvendo, a partir desse encontro deles e de como eles se conheceram, fatos envolvendo a vida dos dois, né? Então, essa música é muito próxima da realidade de vocês, certamente. Uma música do Legião Urbana, um grupo muito conhecido. Muito bem. Perceberam que há ali personagens? Perceberam o desenvolvimento dos fatos? Perceberam que há ação? Eles se conheceram, alguém falou que tinha uma festa. Temos aí uma sequência de fatos, mas uma sequência que foi elaborada de forma lógica. Eu não posso contar fatos desordenadamente. Mesmo que eu escolha começar pelo fim da história até chegar ao começo, eu optei por uma sequência lógico-temporal.
não precisa ser sempre a mesma, como eu disse. Posso começar pelo fim e ir para o começo da história. Ou começar pelo Era uma Vez, apresentar as personagens, situá-las num espaço, desenvolvê-las, desenvolver essas personagens e suas características dentro de um determinado tempo e chegar ao desfecho. Eu quero prender a atenção daquele que me ouve ou daquele que lê a minha história. Lembre-se que esse é o objetivo da narração. Eu vou contar o fato, eu vou criar uma complicação para chamar a atenção desse leitor ou desse ouvinte e levá-lo até o final da minha narrativa, para que ele se sinta interessado. Tudo bem? Vimos então descrição e narração. Mais um tipo de composição, a dissertação. Essa é muito importante para nós. Normalmente é a dissertação que é pedida para a confecção no vestibular. Sim, você vai confeccionar, você vai redigir um texto no vestibular. E a dissertação é o tipo de texto mais pedido. Em que consiste a dissertação? Ela consiste na defesa de uma ideia. Se você defende um ponto de vista, você está dissertando. Veremos mais detalhadamente os elementos da dissertação, assim como da narração, em outras aulas. Mas por ora, perceba, a defesa de uma ideia, estamos falando de uma dissertação. Muito bem, vamos ler um texto dissertativo e perceba essa defesa de ideia. Veja uma definição, então, para que fique bem clara e gravada na sua mente. Tipo de texto em que predomina a defesa de uma ideia. Veja, então, essas ideias expostas nesse texto que lerei para vocês. Muito nos parecemos com eles. Nós, homens, somos animais de corpo mole, indefesos, soltos numa natureza cheia de predadores. Comparados com os outros animais, nossos corpos são totalmente inadequados à luta pela vida. Vejam os animais. Eles dispõem apenas do seu corpo para viver. E o seu corpo lhes basta. Seus corpos são ferramentas maravilhosas. Cavam, voam, correm, reproduzem-se. Nós, se abandonados apenas com o nosso corpo, teríamos uma vida muito curta. Ficou claro para vocês? Perceberam a defesa de ideias? Esse texto é de Rubem Alves, um filósofo educador. Um texto muito interessante. Em outra oportunidade, veremos outras partes desse texto. Pessoal, resumindo, descrição é a tentativa de, através das palavras, fazer com que o outro visualize um objeto. Narração, contam-se fatos. E dissertação, defendem-se ideias. Tudo bem? Em outras aulas, continuaremos a desenvolver esses tipos de texto, essas modalidades textuais. Um grande abraço. Até! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje falar sobre formas diferentes de usar a linguagem, as chamadas variantes linguísticas. Por que é importante estudar esse tema? Porque você vai perceber, nos vários tipos de texto que vai analisar, que outras formas que não a culta irão aparecer. Mas cada variante linguística tem o seu propósito. Há um grupo na sociedade a qual essa variante será relacionada, ou por questões sociais, econômicas, regionais, enfim. Há sempre aí um propósito, um motivo para justificar a variação linguística. Você deve saber identificar essa diferença e entender que não se pode falar em certo ou errado. Vamos falar simplesmente em linguagem adequada. Adequada a quê? Adequada ao receptor, adequada ao contexto e adequada ao assunto. Tudo bem? Vamos começar então pela norma culta. Quando é que se deve escrever um texto utilizando a linguagem culta? Sempre que há textos acadêmicos, científicos, textos informativos, em que não pode haver ambiguidade, mas sim a objetividade, primando no texto como elemento mais importante, para que a informação fique muito clara, a norma culta é a adequada. A partir da norma culta é que nós estudaremos as variações
linguísticas. A norma culta é também chamada de linguagem padrão. Então você vai encontrar essa nomenclatura variada. Norma culta, linguagem padrão. Tudo bem? Vamos ler um texto, um texto bastante claro, é um ensaio em que se percebe ali um tipo de texto que nós já vimos anteriormente, que é uma dissertação, e percebe-se também uma organização lógica das ideias. Percebe-se que há uma tentativa de ser claro e objetivo ao se mostrar a ideia, a informação. Vamos ler juntos? A supremacia da civilização ocidental, representada pelo Império Norte-Americano, carece de medidas e atitudes de nível planetário que evitem ao máximo o rastro de destruição deixado em seu curso expansionista. Há urgência de uma racionalidade outra que a do americanizado mundo contemporâneo. Perceberam a clareza na informação? A organização das frases? A tentativa foi expor a ideia de maneira clara e acho que os autores conseguiram fazê-lo, não é mesmo? Então esse texto tem uma norma adequada ao seu propósito, que é a informação e a discussão de uma ideia. Ficou claro? Muito bem. Quando se fala em linguagem coloquial, há uma discussão em relação ao uso da linguagem coloquial em textos que são dissertativos. Há pouco eu falei que numa dissertação a linguagem predominante deve ser a culta. Deve-se usar a norma culta para se buscar essa clareza e essa objetividade que a dissertação exige. Mas a linguagem coloquial, como é que fica? O que é esse coloquialismo? Colóquio significa conversa. A linguagem coloquial, ela é a linguagem utilizada no dia a dia. Alguém que domine a norma culta pode e vai estar o tempo inteiro, quando fala, cometendo seus deslizes de concordância, repetindo palavras, às vezes usando alguns cacoetes como um né, um tá, no meio da conversação. Isso não compromete em absoluto a informação que estiver sendo ali passada. Mas vejam, a linguagem coloquial é adequada para a conversa. Em um texto literário, ela irá aparecer se se quiser colocar as personagens conversando. Em alguns textos, como por exemplo, que eu vou mostrar para vocês daqui a um pouquinho, a linguagem coloquial foi utilizada porque o receptor é um receptor que está mais preparado ou está esperando ler um texto mais próximo dele, assim, que pareça mesmo uma conversa. Está escrito o texto, mas ele tem ali um tom de conversa, de proximidade, de intimidade. Então observe, pode-se sim colocar coloquialismos no texto, mas depende do texto e depende do propósito, sempre pensando na adequação da variação linguística a aquele texto que se vai produzir. Vamos ler então esse trechinho em que aparecem aí essas transcrições da linguagem coloquial. A Jo e a irmã dela acreditam que um vizinho antropólogo mora em frente ao prédio delas. Quando fazemos coisas absurdas, tipo ficar brincando de tocar percussão ou pulamos sem parar gritando às 2 da manhã, alguma delas sempre disse: o vizinho não deve estar entendendo nada, ou essa cena deve estar sendo super importante para a tese de mestrado dele. Na verdade, elas nunca pensaram que poderiam ser tipo um tarado se divertindo com 2 loucas pulando pela sala de camisola. Você percebeu os coloquialismos presentes no texto? Eles foram colocados ali de forma proposital. As autoras quiseram achar uma forma de identificação entre elas e o público leitor, o jovem, já que esse texto foi retirado de um caderno que é totalmente voltado para os jovens, um caderno do jornal Folha de São Paulo, o caderno chamado Folhatim. O objetivo da comunicação foi cumprido, elas conseguiram alcançar certamente a esse grupo. Ficou claro para vocês? Então, a linguagem coloquial será utilizada
num texto literário, se a personagem estiver falando, se houver ali a transcrição da fala da personagem, isso vai deixá-la mais autêntica. E num texto do dia a dia, né, como esse que nós lemos, mesmo sendo um texto jornalístico, se houver um propósito, uma adequação ao contexto ou ao receptor. Ficou claro para vocês? Então vamos lá. Vejamos mais uma variação linguística. Vejamos o regionalismo. Muito cuidado ao falar de regionalismos. O nosso país traz muitos regionalismos. Em estados distintos, temos expressões distintas para a caracterização de situações ou de objetos. Não há erro em haver essas expressões distintas. Vamos chamar simplesmente de variações adequadas. Claro, estamos falando de cultura e a linguagem é a expressão dessa cultura. Dizer, por exemplo, mulher, ao invés de falar mulher, dizer mió, ao invés de dizer melhor, pode ocorrer sim em certas regiões, principalmente na zona rural, sem que isso seja considerado um erro. E no texto literário, como será que a linguagem regional vai aparecer? Vocês vão perceber que há uma apropriação da linguagem regional de expressões típicas de determinado grupo e também, no meio dessas expressões regionais, os autores podem optar pela linguagem coloquial. Então, coloquial, culta e regional, mas vocês devem se preparar para distinguir exatamente o que é regional, aquela construção que é própria do coloquialismo e aquela expressão que foi escrita seguindo as normas gramaticais, a chamada norma culta. Vamos ler um texto de Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, brilhante autor, traz uma série de textos, livros interessantíssimos, com muitos exemplos de regionalismos misturados à norma culta e até aos chamados arcaísmos. Então ele vai buscar lá longe algumas palavras que já nem são utilizadas no nosso vocabulário e mescla a norma culta, a linguagem coloquial, os regionalismos e o arcaísmo, que mostra a erudição, conhecimento da linguagem de forma mais aprofundada, até histórica. Vamos ler o texto. Seu Quinquim olhou também. Teria por gosto aproveitar uma curta folga. Colher um ananás? Não, dava muito trabalho. E estão azedos, de certo. Apertam na língua, piores do que o gravatás. Seu Quinquim se mostra alegre. Às vezes banzativo, ora a dar um ar de riso. Ele está nos dias de ser pai. Não tardava mais uma semana. Vocês perceberam algumas expressões que são tipicamente regionais? E há também coloquialismos ali, não é? Por exemplo, ao invés de dizer senhor Quinquim ou senhor Joaquim, não é? Apareceu seu Quinquim. Quem no dia a dia não usa o seu ao designar uma pessoa até achando que está falando ali formalmente? Ô, seu José, tudo bem com o senhor? Raramente se ouve, senhor José, como está o senhor? Né? Então veja, essa é uma apropriação da linguagem coloquial que foi feita ali num texto literário. Mas as expressões regionais, não é? O não tardava, é uma construção bastante regional, né? Quando o próprio Guimarães Rosa escreve seus textos, ele busca respeitar essa característica da personagem, que é a de falar de forma diferente, com construções específicas naquele meio em que vive. Entenderam isso? Muito bem. Para encerrar nossa aula, vamos tocar em uma variação linguística que é muito interessante, muito próxima de vocês, também muito próxima a outros grupos sociais, que é a gíria. O que é a gíria? A gíria é um inventa-palavras, como diria Caetano Veloso. São palavras inventadas, criadas para designar situações, coisas, pessoas
dentro de um grupo social, como se fosse um código, não é? Às vezes, de tão usada essa linguagem, essa gíria, ela passa a se expandir, a fazer parte do vocabulário comum. Ela passa para o coloquial e, quem sabe, depois de um tempo, até a incorporar a norma culta. Vamos ler um exemplo em que a gíria aparece. É interessante vocês observarem que esse texto que nós vamos ler, apesar de trazer muitas gírias claramente identificadas, foi escrito por um maestro. Ele teve uma intenção ao usar a gíria. E você vai perceber qual é essa intenção. E vai identificar as gírias e identificar o propósito do maestro. Vamos ler. Pô, Erundina, massa! Agora que o Maneiro Cazuza virou um nome num pedaço aqui na Sampa, quem sabe te anima e acha aí um point para botar o nome de Madalena Tagliaferro, Cláudio Santoro e Radamés Inátali. Esses caras não foi crooner de banda à lá trogloditas do sucesso, mas se a tua moçada não manjar quem eles foi, dá um look aí na Enciclopédia Britânica ou no Grooves International e tu vai sacar que o astral do século XX musical deve muito a eles. Você percebeu logo no início? Pô, Erundina, esse pô é gíria, não é? E se a tua moçada não manjar, é gíria também. Dá um look aí, é gíria também. E você reconheceu a gíria. E você percebeu também, eu tenho certeza, que o maestro fez uso dessa linguagem para contestar. Espera aí, se cantores populares, artistas populares podem ter seus nomes em logradouros, personalidades ligadas à música erudita também poderiam. Muito bem, ficou claro para vocês? Pessoal, na próxima aula continuaremos a falar sobre redação e eu espero vocês. Um grande abraço. Olá, tudo bem com você? Vamos hoje estudar os elementos da narrativa. Você se lembra do que é uma narração? Todo texto em que houver fatos sendo contados numa sequência lógico-temporal, haverá ali uma narrativa presente. Então, desde uma simples piada até um romance literário, uma novela, se nós percebermos, não é, a sequência de fatos a serem desenvolvidos com certos elementos que agora vamos identificar, poderemos chamar aquele texto de narração ou composição narrativa. Muito bem. Para achar esses elementos, nós vamos ler um poema de Manuel Bandeira. Observe desde o título até a estética do poema, o tamanho dos versos, a disposição dos versos no poema. Até isto vai ser importante para que nós analisemos esses elementos presentes. Veja comigo agora. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou. Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Você observou que o fato é simples. Manuel Bandeira leu mesmo uma notícia de jornal que falava de um homem que se suicidou, que se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas. A partir desse fato, desse enredo, ele criou uma composição literária. E nós vamos observar no poema do Bandeira quais são esses elementos presentes. De novo, vamos observar o poema e falar ponto a ponto dos elementos. João Gostoso é o nosso personagem. Observem a escolha do nome, João. João é um nome comum, né? Comum no sentido quantitativo. Há muitos Joões, né, na nossa sociedade. Então, nós temos aí o João que era gostoso. O próprio sobrenome dele é um indicador de uma característica. O gostoso pode ter uma conotação sexual, né? Lembrar aquele malandro do morro.
Nós temos aí já, através da escolha do nome e do sobrenome da personagem, a caracterização dessa personagem da qual nós vamos falar no texto inteiro. Quem ele era? Ele era carregador de feira livre. Vejam que já é um subemprego, né? Alguém não qualificado. E ele morava no Morro da Babilônia. Bom, morava no Morro da Babilônia num barracão sem número. Nós temos indícios de lugar. Morava onde? No morro, né? O Morro da Babilônia. E ele morava em que lugar? Em um barracão sem número. Observem que nós temos aí um João, que eu poderia dizer que é um personagem componente da massa do povo, que mora no morro, num barracão sem número e, portanto, ele está aí diluído numa massa, não é? Entre tantos Joões, ninguém que se conhece ou que se pode apontar na sociedade. A narrativa continua e observem que nesse poema há a mesma estrutura presente em todas as narrativas. Nós temos a apresentação de cara, assim, da personagem, depois vai se criar o que nós chamamos de conflito, algum complicador que torne interessante a história. Uma noite, esse uma noite é um indicador temporal, é como se fosse era uma vez, não é? Então nós temos aí o Bandeira transformando era uma vez em uma noite, ele chegou no bar 20 de novembro. Observem que nós tínhamos lá indicadores de lugar de forma genérica, no Morro da Babilônia, num barracão sem número. E agora nós temos um artigo definido, um bar que tem um nome, é o bar 20 de novembro, né? Outra observação importante em relação ao lugar, quando ele chega ao lugar, esse lugar, que é o bar, tem um nome, né, e tem um artigo definido. Ele mudou de espaço e observem que nesse espaço ele vai desenvolver várias ações. Ele bebeu, ele cantou e ele dançou. Se vocês tiverem um pouco mais aí de cuidado na análise, vocês verão que os verbos bebeu, cantou e dançou estão na sequência alfabética, né? Nós temos aí o B, o C e o D. Será que isso é por acaso? Não. Nós temos ações que envolvem essas personagens, essas ações são significativas, os versos são curtos, quando se refere, os versos que se referem às ações da personagem João Gostoso são versos curtos que se contrapõem aos longos versos que iniciam e que encerram essa narrativa, esse poema. O que aconteceu depois com ele? Vejam que há uma gradação. Ele bebeu, cantou, dançou e aí vem um longo verso já horizontalizado, não é? Bebeu, cantou, dançou, dá uma ideia de verticalização, como se ele estivesse no morro e descendo para a Lagoa Rodrigo de Freitas. Quando ele entra neste lugar, nesse espaço que não é mais dele, ele se dilui, não é? Ele se joga na água, ele morre afogado. Bom, são detalhezinhos, não é, que nos dizem muito. Vejam que eu falei para vocês atentarem aos substantivos presentes, aos adjetivos presentes e à própria estética do poema. Há muito que se buscar num texto, quando é um texto bem escrito. E você, quando fizer a sua composição narrativa, deve também tentar explorar esses recursos. Recursos visuais, recursos sonoros, que só enriquecem o seu texto. Vamos definir quais são então esses elementos da narrativa em um quadro sintético. Leiam comigo e observem em outras narrativas que nós vamos ainda estudar e naquelas que você já conhece e lê no seu dia a dia, reconheça esses elementos presentes na tela. O enredo é a trama da narrativa, a forma como se constrói o texto. Então, nesse caso, nós teríamos aí um homem que se suicidou, que se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas. Esse é o enredo. As personagens, aqueles que se envolvem na história, não é? Aqueles que praticam a ação. Nós podemos ter personagens principais e outros que estarão em torno dos principais, ajudando esse personagem principal em suas ações, que são os personagens secundários. Outro elemento importante da narrativa é o
tempo, o momento em que ocorrem as ações. Esse tempo pode ser cronológico ou psicológico. Quando o tempo é cronológico, quando se pode marcá-lo em dias, horas, meses, anos. No nosso poema, por exemplo, indícios temporais são um dia, depois. Não é necessário que se precise esse tempo, não é? Um dia é uma generalização temporal, mas não há qualquer problema em relação a isso. É tal qual o Era Uma Vez que eu expliquei para você. O tempo psicológico se passa na cabeça da personagem, então é um tempo que não é medido. Um minuto pode parecer uma hora, não é necessário que se precise o tempo, já que apenas para a personagem, para o seu fluxo de pensamento, ele se faz importante. O espaço é essencial, onde estiver a personagem será a partir daí, decorrerão as suas ações. Então, vejam aí, espaço é onde ocorrem as ações. Há uma relação direta entre a ação da personagem e o espaço em que ela está. Vejam o nosso João Gostoso, ele estava no morro, as indicações de espaço, onde ele morava, no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Depois ele foi para o Bar 20 de Novembro, vejam lá que já é um espaço indicado, delimitado, demarcado. Depois ele passou por algumas ações e foi para um outro espaço que não era o dele, e lá nesse outro espaço de pessoas mais abastadas, a Lagoa Rodrigo de Freitas, ele se suicidou, ele morreu nesse espaço. E vejam que interessante, foi nesse espaço em que esse João Gostoso, que é o João Ninguém, não é, que faz parte da massa, se tornou finalmente alguém que virou notícia de jornal. Então o espaço aí foi decisivo para que esse João passasse a